Salve galera, tudo bom? Estou trazendo mais um vídeo sobre esse livro aqui, Stranger Things, e o tema de hoje vai ser sobre o Demogorgon, né? Sobre a anatomia dele, né? E a sua estranha evolução, né? E aqui, logo de início, tem uma figura dele, né? Dessa criatura. E eu vou estar lendo e mostrando, né? Essa evolução dele, né? Enfim. Anatomia do Demogorgon. Filogenia. Estranha evolução. O organismo denominado Demogorgon tem estágio de vida bem definido em metamorfoses. Podem ser identificadas as fases de pupa larvária, segundo para a fase quadrúpede, caudal, jovem e bípede adulto sem cauda. Apesar que o espécime seja nativo da dimensão chamada mundo invertido, pressupõe-se que demonstrou total adaptabilidade à caça, com olfato ou outro dispositivo de captação de informações do ambiente extremamente aguçado, que identifique sangue e, devido à escassez de alimento, tem a capacidade de reduzir seu metabolismo a quase total anulação, entrando em estado de dormência. Enquanto aguarda um ambiente favorável para sair desse estado e seguir com seu metabolismo e desenvolvimento normais, esse estado de dormência pode estender-se tempo indeterminado e ocorre também em plantas e em alguns animais extremamente resistentes, como o urso d'água. A estrutura do aparelho bucal, com abertura radial, dentes presentes em todas as extensões dos prolongamentos labiais, indicam que o Demogorgon provavelmente engole suas presas inteiras. Seus dentes auxiliam apenas na fixação da presa. Outra possibilidade é que o tipo de dentição do Demogorgon também possa ser considerado de raspagem, em que ele raspa a carne dos ossos. Isso justificaria a cena em que o vemos se alimentando do cervo morto. Capítulo 5. A pulga e o acrobata. Essa dentição pode ser vestígio de um passado de endoparasitose, ou seja, que na ancestralidade do Demogorgon ele tivesse sido um parasita, vivendo no interior de outro organismo e utilizando a estrutura bucal como fixador nos tecidos internos do hospedeiro, como ocorre hoje com o vermo Taenia solium, conhecida como solitária. A série nos apresenta um organismo com dois tipos de comportamento social: predador, isolado e operário, de estrutura de sociedade complexa, que segue funções bem determinadas por uma rainha, como em uma colmeia, considerando que nunca houve um comportamento de predador isolado, mas sim que apenas a nossa ótica sobre as ações de um indivíduo em específico foi vista, como uma abelha que sai da sua rotina ao se deparar com açúcar. Poderíamos conceber que toda a colônia de Demogorgons maturou quando o primeiro deles percebeu no ambiente a disponibilidade de alimento, misturando assim dois comportamentos, mas dentro de um contexto ecológico concebível.
A reprodução apresentada infere que o Demogorgon utiliza-se de esporulação, liberação de esporos no meio que culminam em uma fase de desenvolvimento em casulo, tanto no ambiente externo do mundo invertido quanto no interior do organismo humano, como ocorre com Wilbarus. O desenvolvimento aparentemente é facultativo de um hospedeiro, uma vez que se tem um exército de Demogorgons que se desenvolveram independente dessa característica. Outra possibilidade é que o hospedeiro seja necessário na nossa dimensão pelas condições de exposição à radiação ultravioleta do Sol ausente no mundo invertido. É possível que exista toxicidade no Demogorgon, uma vez que nos é revelado que a atmosfera do mundo invertido é prejudicial aos humanos, mas isso carece de dados. O Demogorgon bebeu de várias fontes de predadores que, no subconsciente humano, são aterrorizantes. Ele tem extrema agilidade e hábitos noturnos, repugnância parasitária, mudança por metamorfose, o que dificulta a padronização que nos conferiu sobrevivência. Assim, podemos dizer que ele é uma amálgama de nêmesis perfeito para inconsciente humano. Ciclo de evolução. Aí aqui tá o ciclo de evolução. Aí parece um girino, parece com sapo aqui um pouquinho, né? Com sapo. Aí depois parece um cachorro sem olhos, sem nariz, sem nada, só com uma, sabe? E o último estágio, né? Aí aqui tá uma outra imagem do Demogorgon. Agora vem um outro tema também dos estranhos brinquedos Crianças para Sempre. Assistindo a Stranger Things, rapidamente somos colocados em uma máquina do tempo. E tudo o que surge ante nossos olhos ganha o status de sagrado, místico e nostálgico, mas você ficaria surpreso com a idade avançada de alguns brinquedos que aparecem na série. Enquanto Eleven recebe a ajuda dos garotos para fugir de seu papa, Dr. Martin Brenner, segundo os estudiosos, a primeira bicicleta foi chamada em seu país de origem, a França, de cavalinho de pau. Isso surgiu em Paris no ano de 1818. Essa primeira versão não tinha pedais e era basicamente uma receita infalível para testar a dureza do chão. Os chamados videogames surgiram centenas de anos mais tarde e os primeiros deles foi o Tennis for Two, tênis para dois no Brasil. O maior dos problemas dessa invenção de 1958 era que o primeiro jogo eletrônico precisava de um computador e da tela de um osciloscópio para funcionar. E tudo isso para que o empolgado operador batesse em uma bolinha branca com seu traço vertical que, com muito esforço imaginativo, representaria uma raquete empolgante, não. Pois é, sabemos também que não. Já os jogos de tabuleiro existiam em civilizações como Egito, Mesopotâmia, há mais de 5.000 anos. Como você pode imaginar, é um pouco difícil datar
qual foi ou quais foram os primeiros jogos da humanidade. Mas o jogo Mancala se apresenta como um dos mais antigos e com mais de 7.000 anos de existência. No Brasil, os índios conhecem um jogo chamado o Jogo da Onça, que tem sua origem provável entre os Incas. Esse jogo foi encontrado entre os Bororós, no Mato Grosso, onde é conhecido como adubo, bem como entre os Manchineri, no Acre, e os Guaranis, em São Paulo. Trata-se de um jogo de estratégia, com um tabuleiro que é riscado no chão a cada partida. Pedra representa a onça e 14 outras representam os cachorros. O objetivo dos cachorros é imobilizar a onça, e o objetivo da onça é comer 5 cachorros. De todas as versões de entretenimentos considerados mais comuns, talvez o RPG seja o único essencialmente recente, uma vez que surgiu em 1974, e sim, estamos falando justamente de Dungeons & Dragons, D&D. O jogo que indiretamente serve como um mapa, ou pelo menos como uma legenda para as aventuras de nossos heróis em Stranger Things. Você já sabe, o capítulo sobre isso começa na página 193, quando as bonecas e os bonecos, embora não sejam conhecidos da pré-história, porque possivelmente eram feitos em madeiras ou em couro, materiais perecíveis. É provável que nos acompanhavam nas cavernas. Os primeiros datáveis também vieram do Antigo Egito, no período situado entre 3.000 e 2.000 a.C., onde foram encontradas bonecas de madeiras com uma forma que assemelhava a uma espátula, possuindo uma cabeleira farta, feita de fios de cabelos de verdade, provavelmente banhados na argila. A criação de bonecas com objetivo de comerciais estruturou na Alemanha, nas localidades de Nuremberg, Augsburgo e Sonneberg, onde nasceram os Doschemacher, acho que é assim que fala, fabricantes de bonecas. Foi também na Alemanha que se criou as casas de bonecas. Então todas as tecnologias voltadas à diversão se encontram onde? Ou melhor, quando? Exatamente em 1980, e aqui no Brasil, entre os intervalos do show da Xuxa e do programa do Bozo, as crianças eram bombardeadas por reclames esquisitos que as deixavam legitimamente encantadas com essas outras tecnologias diversas e principalmente interativas. Em 1980, ninguém se divertia sozinho. Aí tá aqui uma imagem de um cubo. Aqui tem os cubos, né? Mostrando aqui, dando volta, né? E aqui uma foto de uma bicicleta. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Essa foi a leitura de hoje. Então é isso. Falou!